Olá, corações da minha vida! Tudo bem com vocês? Sim, com certeza. Hoje a ideia do vídeo então é ser um pouco assim mais explicativinho. É uma dúvida que muita gente tem, muita. Então eu fiz ele com muito amor e carinho, pensando aí em te ajudar se tu tem alguma dúvida com relação a este produto maravilhoso que todo mundo muito ama, que é o corretivo. Que eu particularmente vivo, né, em função deles. Eu amo muito. E eu quero falar porque o que acontece, né? Muita gente tem dúvida. Ah, eu uso corretivo antes ou depois da base? Aí eu respondo, depende. Depende do que tu quer. Qual que é o teu objetivo. Então, sempre que tu pensar, que se tu tiver essa dúvida, se eu uso corretivo antes ou depois, pensa, qual é o meu objetivo? O que que eu quero com o uso deste produto no meu rosto, né? Então vai ficar mais fácil de saber se é antes ou depois. Se o teu objetivo for correção, obrigatoriamente vai ser antes, porque para tu corrigir alguma imperfeição, tu precisa de cor, né? Legal, né? Então, por que que eu trouxe esses três? Porque são os três coloridos que a Mary Kay tem. Então, são os três que eu vou usar antes da base. Porque eles têm cor. Um é laranja, laranjinha, o outro é amarelo e o outro é roxo, né? Então eles estão em cor. Se eu colocar eles depois da base, vai aparecer e aí não é tão legal. Então esses aqui eu sempre vou usar antes da base. Qual que é a diferença deles, Cris? O que que eu faço agora? Tá, tenho três produtos, três cores e três texturas. Eu vou colocar na minha mão, vocês vão perceber bastante. Primeira opção, então, de corretivo que a gente tem é o bastão at play, que é uma linha para pele mais jovem. Ó, vou colocar aqui no meu braço, ó. Então, assim, aqui vocês vão perceber. Ele é roxo, né? Tem a cor, vocês veem. Mas vocês percebem que, olha, ele é super leve, super. Ele transfere, obviamente, né? Mas, ó, ele não é pegajoso, tá vendo? Ó, ele é super sequinho, super leve. É um acabamento super leve. Roxo, pra que que eu uso o roxo? O lilás. Eu uso para camuflar cores amareladas, né? Então, manchas amareladas que eu tiver no meu rosto, o mais indicado é o lilás. Corretivo Yellow, famosíssimo, que todo mundo ama de paixão. Ó, tá acabando já meu corretivinho. Pera aí. Ui. Olha, já deu para perceber que é muita diferença do roxo, né? A diferença de textura agora falando. Ó, vou até passar um pouquinho mais para deixar mais intenso, mas o que eu quero te mostrar nesse momento é a diferença de textura, ó. São texturas bem diferentes. Então, isso faz bastante diferença na hora da escolha. E antes de passar o meu dedo ali no yellow, eu vou passar do ladinho também agora o pêssego, que é um corretivo líquido, para tu ver a diferença, então, de textura, ó. Vou fazer assim, que aí tu vai ver a textura. Olha, são três texturas completamente diferentes. E isso faz muita diferença na tua pele. Como a tela aqui tem bastante espaço, eu vou colocar um pouquinho de cada pedaço do meu rosto para vocês verem no real, né? Aqui eu quero mostrar é a textura mesmo para vocês. Então, olhem, é uma textura super fininha, ó. Não é tão pegajosa. Essa aqui é sequinha, né? Nada pegajoso. Pegajoso. Vocês entenderam, né? Assim, ó, aqui. Ó, claro que transfere, porque aqui eu coloquei uma quantidade muito grande. Mas eu quero que vocês percebam a textura, ó. É uma textura fina. E o yellow, ó. Acabou ficando muito pertinho do outro, mas enfim, vai dar pra mostrar o que eu quero ver. Ó, ela é uma cobertura super grossa, tá vendo? É uma cobertura super grossa. Então, tu tem uma cobertura super leve com o bastão da T-Play, uma cobertura fina com o líquido, corretivo líquido na cor pêssego, e uma cobertura super pastosa no yellow. Então, ó, conseguem perceber a diferença de textura.
Isso na pele, gurias, o que acontece? Guris, se eu tenho uma pele com bastante necessidade, vamos dizer assim, se eu coloco o yellow, por exemplo, pode pesar. Então, o yellow eu indicaria para as peles mais jovens, né? Aquela pele que não tem tanta necessidade. Embora, no meu caso, por exemplo, né? Eu tenho bastante mancha, então o yellow na questão de cobertura, ó, ele vai ser o mais indicado. Vou aproveitar aqui essa aqui pra usar no meu rosto. Ó, porque eu botei muito realmente, coloquei muito produto. Ó, vai dar pra cobrir toda essa parte do meu rosto. Então, assim, ó, a questão de cobertura, o yellow é o que mais atende a minha necessidade, porque, ó, ele vai dar uma cobertura muito alta. Porém, como ele é uma textura mais grossa, pode pesar na minha pele, pode craquelar, entende? Porque eu já passei dos 30, então a minha pele já é considerada uma pele madura, tá? Então, assim, vai cobrir super, super ok. Porém, dependendo da maneira que eu aplicar, ele pode ficar uma cobertura mais pesada. Pode não, com certeza vai ficar uma cobertura mais pesada. Porém, vai super atender a minha necessidade de cobertura. O pêssego, ó, vou colocar o pêssego aqui. Agora na minha, ó, vou deixar aqui na minha pele assim para vocês poderem acompanhar, ó. Desse lado eu vou colocar o pêssego. O pêssego, na minha opinião, é o que para minha necessidade é o que eu mais gosto. Por quê? Ele cobre também, eu tenho a cobertura que eu preciso. Ó, vou colocar mais um pouco. Eu consigo cobertura com ele. E como ele é mais fininho que o pêssego, eu consigo um acabamento mais leve, ó. Vocês conseguem perceber que essa sensação aqui, ó, é muito mais leve que aqui. Aqui tá bem mais pesado. Aqui tá mais leve. Então, essa é a diferença, assim, entre esses dois, é a diferença mais gritante. Logicamente que a hora que eu passar a base, eu uniformizo isso. Porém, aqui eu vou ter uma cobertura, um acabamento mais pesado. Aqui eu vou ter um acabamento mais natural. Menos cobertura, mais cobertura. Então, tu tem que pesar, dosar o que que tu quer. Eu quero mais acabamento leve ou mais cobertura? Eu preciso fazer essa pergunta. Vou colocar nessa outra parte aqui. Quase não tem. Ó, o bastão, então, lilás. Ó, é uma cobertura extremamente leve. Produto aqui, meu braço. Então, ó, é uma cobertura extremamente leve. E o lilás é o mais indicado na questão dos melasmas. A cor mais indicada é o lilás. Já vou colocar em toda a minha testa aqui, porque aí vocês já conseguem ver tudo. Ó. Então, e é uma cobertura super, 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 hiper, mega leve. Então, na hora da escolha do produto, tu precisa fazer essas duas perguntas. Eu quero acabamento ou eu quero cobertura? E aí, então, tu vai avaliar qual dos três vai dar certo na tua pele. Então, falando de cor, né? O lilás, ele camufla cores amareladas, né? Então, o marrom amarelado, no caso do melasma, ele é marrom, normalmente. Mas ele tende pro amarelo, tende pro laranja, tem essas tendências. Então, tu avalia a cor do teu melasma. Se puxar pro amarelo, é o lilás. O corretivo laranja, então, né, ele é pêssego, ele tende pro laranja. Ele vai ser um corretivo mais indicado para aquelas olheiras
Sabe aquela pessoa que tem olheira bem azulada? Ele é indicado. Então, o laranja, ele camufla azul. Então, manchas azuladas, olheiras profundas azuladas. O lilás vai camuflar aquela olheira bem amarelona. E o yellow, ele vai camuflar as manchas roxas. Então, se eu tenho aquela olheira profunda roxa, é o yellow. Então, quanto mais cobertura tu quiser, é o yellow, certo? Porém, tem essa questão, porque como ele é um produto bem cremoso, se a tua pele tiver assim bem necessitada, aquela pele super seca, né? Aí pode ser que pese um pouco. Mas assim, as três opções são perfeitas. Eu amo os três. E a minha preferência pessoal é o pêssego, porque ele super atende assim a necessidade que eu gosto e eu gosto muito da cobertura. Então, eu mais assim, o meu predileto é o pêssego. Porém, os três atendem a minha necessidade. Eu gosto dos três, mas o que eu acabo mais usando é o pêssego. Ó, vocês podem ver bastante a diferença. O amarelo, ele super cobre. Quando eu quero uma pele super de alta cobertura, eu uso o amarelo. Só que é aquela questão, né? Ele pesa, então a maquiagem vai ficar mais pesada. Porém, na noite, quando eu quero uma super cobertura, ou pra fazer foto, filme, enfim, o amarelo é o que melhor atende. E o lilás é aquela cobertura super leve, vai, né, que não vai pesar a pele e vai cobrir também, fica perfeito, porque na verdade é o mais indicado para o melasma amarelado, marrom amarelado. Certo? Gostaram das dicas? Aprenderam? Tiraram as dúvidas sobre qual que eu uso em que momento? Escreve aqui no vídeo se tu gostou, clica aqui embaixo se tu gostou. Compartilha esse vídeo aí com as tuas amigas. Te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito. Clica no joinha pra me ajudar. E muito, 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 muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Espero que eu tenha tirado as tuas dúvidas. E um beijo enorme no teu coração. Vem comigo que tá cheio de vídeo aqui, ó. Assiste todos.